Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, tanto vocês que estão presentes aqui no salão, quanto as pessoas que estão em casa, através do Meet e, posteriormente, através do canal do YouTube da FREBEM. Hoje, dia 30 de 10, de 2024, mais uma vez, recebendo o nosso amigo Rubens Almeida, sempre na última quarta-feira de cada mês, o nosso Evangelho Terapia. Pedir a todos que nós possamos elevar o nosso pensamento para Deus nesse momento, já nessa egrégora de luz e de gratidão, estarmos aqui, disponibilizando um pouquinho do nosso tempo para nos conectar com os nossos guias, nossos mentores, ouvindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que ele continue sendo esse nosso norte nas nossas vidas, agora e sempre, que assim seja. Rubens, esteja com a palavra, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, querido, boa noite, muito obrigado, boa noite a todos os amigos que estão aqui presentes, que estão lá também ao vivo, os amigos que vão nos ver posteriormente. Muito boa noite, mais uma vez, uma grande alegria estar aqui nesse espaço tão importante, tão fundamental nas nossas vidas, que é tratar do Evangelho e buscar dentro de nós as curas necessárias através do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o maior no reino dos céus. Quem é esse maior, ou quem são esses maiores no reino dos céus? E como tenho alegria enorme de saber que a palestra agora pode ser interativa, fico muito contente com perguntas, com questionamentos, enriquece sempre muito o nosso trabalho, o nosso conhecimento. Eu vou até mudar um pouquinho a introdução que eu iria fazer. Porque, primeira coisa, o que é o reino dos céus? O que é esse reino dos céus tão dito, tão propalado, tão buscado por cada um de nós? Por quê? Porque várias vezes já me perguntaram ou já pensaram em reino dos céus de uma forma um pouco diferente, um pouco fora do exato contexto, e nesse momento me veio essa questão de trazer esse pensamento. A primeira vez que nós vamos ver no Evangelho a palavra reino dos céus, capítulo 3 de Mateus, lá no segundo versículo, João Batista vai dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E a partir daí, no livro de Mateus, vão ser 39 vezes, se não me falha a memória, esse termo sendo utilizado, o reino dos céus. E é muito importante isso porque é o centro de toda a narrativa da história de Jesus, o centro da sua missão é nos trazer a ideia deste reino dos céus. E o que seria esse reino dos céus? Basicamente, esse é uma ideia de reinado, de uma soberania absoluta e de domínio de Deus sobre nossas vidas. Essa é a ideia básica dentro do conceito de reino dos céus. Um conceito que vai se manifestar em todas as escrituras, em todas as escrituras sagradas. Desde lá de Gênesis até Apocalipse, a ideia do reino dos céus está inserida. De alguma forma, nós vamos perceber essa ideia, esse conceito. Reinado de Deus, soberania de Deus e, principalmente, o domínio de Deus em nossas vidas. Por quê? Nós vamos ter a ideia que Deus é como se for um rei supremo que governa todas as nossas coisas, todas as coisas do mundo. Tudo que está ao nosso redor, nós mesmos, como criaturas, como organismos, como criação divina, somos súditos deste rei. E muitas vezes se tem uma ideia, como eu coloquei para vocês, já que podemos ter uma interação, mudar essa introdução que eu iria fazer, muitas vezes pessoas confundem reino dos céus com reino de Deus. Ou pensam que são duas coisas diferentes, ou questionam, uma coisa nós vamos ser, não é para nós, a outra para Deus, enfim. Mas é uma questão básica de semântica. Por quê? Quem escreve Reino dos Céus é Mateus. Nos outros evangelhos sinóticos, o evangelho de Lucas e de Marcos, eles usam o termo Reino de Deus. Por quê? Por uma questão muito simples. Porque Marcos escreve para os judeus. Marcos escreve para aqueles que estão ali naquele momento,
fechados, presos à lei judaica. E na lei judaica era pecado, era uma grande blasfêmia falar o nome de Deus. Por isso ele usava o termo reino dos céus. Aí vocês vão perceber, quando abrir Lucas, vai estar reino de Deus, porque Lucas não fala especificamente ao povo judeu. Lucas vai falar muito pensando nos gregos, e Marcos fala pensando nos gentios, né? Então, é uma questão de semântica. Judeu não pode falar Deus, né? É da lei, não usar o seu santo nome em vão, embora não seja especificamente essa lei a ideia de falar o nome de Deus. Até porque é um tetragrama, é outra história. Mas o uso da palavra de Deus, o uso da palavra em nome de Deus. Mas, enfim, reino dos céus, reino de Deus é exatamente a mesma coisa. E outra coisa que nos perguntam sempre: como é que nós chegamos ao reino de Deus, ao reino dos céus? Como é que nós vamos ser inseridos a este reino maravilhoso? Basicamente, nós vamos ter alguns requisitos básicos, algumas características próprias do ser humano que busca essa renovação pessoal, espiritual, que é a humildade, bondade, justiça, mansidão, e principalmente reconhecer a autoridade de Cristo. Reconhecer a autoridade de Cristo com a obediência a Deus, com a obediência à lei divina. Como Paulo nos fala, se nós temos fé em Cristo, nós temos essa certeza da divindade de Deus em nós, e assim nós vamos ser adotados por Deus. E, basicamente, é só nós lembrarmos do Sermão do Monte, quando Jesus inicia com as bem-aventuranças. É só ler as bem-aventuranças, pensar em todas as propostas que Jesus coloca ali, como eu citei para vocês: humildade, bondade, justiça, mansidão, buscar paz, e é o roteiro perfeito para chegarmos ao reino dos céus. É só ler as bem-aventuranças, aquela listinha maravilhosa de atributos, de qualidades que precisamos de ter, e assim nós chegaremos ao reino dos céus. Muito mais com atitudes do que com palavras. Muito mais atitudes do que palavras. Lembrem-se, Jesus, em determinado momento, vai dizer: não só quem grita Senhor, Senhor, vai chegar ao reino dos céus. Não é apenas estar falando alto, ou lendo a Bíblia alta, ou lendo o nosso Pentateuco, e falando, pregando. Não. Logicamente, isso é importante. Não devemos deixar de fazer, propagar o Evangelho. Não, isso não é questão. É questão que fazer e ter as atitudes condizentes com o que fala. Exemplo de Jesus, mais uma vez. Jesus começa a sua missão fazendo o mais perfeito discurso da história, Sermão do Monte. Ele fala, ele discursa, ele profere as palavras do Sermão do Monte, e ele passa 3 anos tendo as atitudes absolutamente concernentes com as palavras que ele disse no Sermão do Monte. É esse senso que nós temos que ter. Temos que falar de Jesus sempre, todo o tempo. Temos que levar a nossa doutrina sempre, o tempo todo. Agora, dentro desse escopo, nós temos também que ter as mesmas atitudes que ali nós estamos colocando. É aquela ideia do proselitismo. Fazer proselitismo por fazer não vai trazer ninguém para a nossa doutrina, não vai trazer ninguém para a filosofia do Cristo. É fazer o proselitismo não na sua pior face, mas daquela forma de que a pessoa não está só ouvindo o que eu estou dizendo, mas está percebendo o que estou vivenciando. E lá em Lucas, capítulo 17, já que eu citei o evangelista, ele vai dizer que vai ter Jesus é perguntado, né, se aonde é o reino dos céus, como virá o reino dos céus, né? E Jesus vai dizer que o reino dos céus não vem de um modo visível. Ele vai dizer mais ou menos assim, que ele não está aqui nem está lá, porque o reino dos céus está no meio de cada um de nós, no coração de cada um de nós. Então, este é o senso de reino dos céus, a ideia de reino dos céus, que é importante nós concebermos para entender esse conceito. Como eu falei para vocês no início, normalmente as pessoas falam do reino dos céus, mas várias vezes já vi pessoas falando de reino dos céus de uma forma
não dentro desse conceito que Jesus nos trouxe, e mesmo até nem entendendo a ideia de reino dos céus, tendo a ideia ainda que em algum lugar, em alguma esfera espiritual, em algum mundo habitado, enfim. Não, Jesus deixa claro, o reino de Deus, dos céus, está no meio de vocês. O reino dos céus está nos corações de cada um de nós. É como se pudéssemos pensar Jesus dizendo, o reino dos céus está estabelecido nesse momento aqui agora, quando estamos todos trabalhando para entender suas palavras, todos trabalhando para nos purificar, todos trabalhando para estar cada vez mais dentro da lei divina. Tá? Então, eu queria trazer essa introdução para vocês com esse senso do que é reino dos céus. Tá? Já que agora podemos ter uma interatividade, repito, isso é maravilhoso, fico muito contente. Bem, falando especificamente sobre o maior no reino dos céus, nesse maravilhoso reino dos céus, o que acontece nessa ideia que precisamos ter sobre esse maior no reino dos céus? Esse conceito vai começar em Mateus 16. Tá? Lá em Mateus 16, Jesus vai estar com seus apóstolos, tá? Uma conversa, vai ter uma dinâmica ali entre eles, o povo, vão acontecer algumas coisas. Jesus vai estar falando várias vezes sobre o reino dos céus, mostrando, fazendo parábolas sobre o reino dos céus. Tá? E ele vem falando do reino dos céus, ele vai falar sobre a cruz, ele vai falar sobre a questão do sangue que vai ser derramado, ele vai falar de morte, ele já vai fazer ali como que um vaticínio do que vai acontecer com ele, tá? No capítulo 16. E quando ele termina o que ele está fazendo ali, eles vão caminhando, porque eles vão para Cafarnaum. Tá? Só que, vejam bem, no caminho ali, onde Jesus estava, passeando, andando, pregando e indo para Cafarnaum, os apóstolos começaram a discutir entre si. Tá? Eles começaram a colocar justamente essa questão. Quem é o rei maior no reino dos céus? Né? Vejam bem quanto é interessante, desculpe, eu usei o termo incorreto, apóstolos não, ainda discípulos. Tá? Eles se tornam apóstolos posteriormente. Então, esses discípulos mais próximos de Jesus, os 12, vêm no caminho ali para Cafarnaum, uma boa distância, tá? Discutindo entre eles. Por quê? Provavelmente por causa de Pedro. Porque no capítulo 16 é que Jesus vai dizer que dá a Pedro as chaves do céu. Né? Aquele nós conhecemos, que o que abrir na terra e no céu, enfim, tá? É o que é utilizado pela Igreja Católica para colocar Pedro como esse primeiro Papa, infalibilidade, enfim. Não é bem isso que Jesus fez, tá? Mas isso é problema deles, não é nosso. Então, eles vinham nessa discussão. Aí vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos pensar que nós estamos caminhando ali com Jesus e estão ali os 12, né, colocando quem é o melhor, quem não é o melhor. Vamos pensar no diálogo. Tá? Me ajudem nessa formação de imagem. Estamos todos na linha das nossas roupas, das nossas sandálias, nossos mantos, né? Estamos vestidos, prontos para estar ali caminhando com o mestre. Vejam bem, Pedro podia estar dizendo o seguinte, ora, o maior no reino dos céus vai ser eu, porque Jesus me prometeu as chaves do céu, então o maior no reino dos céus sou eu. Tá? Mas aí seu irmão André vai dizer o seguinte, não é você não, sou eu, porque eu fui o primeiro a ser chamado. Tá? E você só veio porque você estava comigo, e eu te chamei. Tá? Aí pode vir Judas, por exemplo, Iscariote, vai dizer, não, o maior do reino dos céus vai ser eu, porque eu tenho a bolsa. Judas era o que carregava o dinheiro, né? E era uma questão de grande confiança. Ele diz, não, o mestre confia em mim, para deixar a bolsa. Tá? Aí, por exemplo, Judas e Judas Tadeu, Simão e Judas Tadeu, né? Podemos pensar que eles chegaram lá e falaram, não, o maior vai ser eu, ou vai ser Judas, né? Um outro falando, porque nós somos parentes do mestre. Né? Nós somos parentes dele, então o maior vai ser um de nós dois. Imagina até os dois discutindo quem seria o maior primeiro, mesmo sendo parentes. Até chegar a João, que João podia dizer, não, o maior sou eu, porque eu sou o mais amado. Sou eu que abraço o mestre me abraça a todo momento. Né? Então, vejam bem como eles estavam pensando até chegar lá no capítulo 12, quando Jesus chega em Cafarnaum. Né? Discutindo quem era o maior no reino dos céus, os próprios homens que Jesus escolheu.
Isso é muito importante. Eu fiz essa brincadeira com vocês, para vocês fazerem esse exercício mental de estarmos lá ouvindo e caminhando com eles, para mostrar o quanto esses homens, o quanto Jesus escolheu homens que nos representam, que são exatamente como somos cada um de nós. Tá? E isso é extremamente importante, porque assim Jesus, quando dá autoridade a todos os que estavam no momento da sua ascensão, é a mesma coisa dele dizer a cada um de nós: vocês têm autoridade para levar o evangelho por toda a terra. Vocês têm autoridade de curar. Vocês têm autoridade de pregar. Vocês têm autoridade que eu recebi do Pai e estou dando a vocês. Eu sempre gosto muito de pensar que os apóstolos são exatamente como cada um de nós, para que nós possamos nos apropriar dessa autoridade que Jesus deixou. Então, chega-se ao capítulo 18, chegamos ao capítulo 18, e Jesus chega em Cafarnaum. Tá? Estão lá em Cafarnaum, Jesus circula, a grande parte do tempo de Jesus na sua missão foi ali naquele trechinho ali em volta do Mar da Galileia. Cafarnaum, Galileia, Betsaída, Magdala, Tiberíade. Ele saía um pouco para Decápolis, saiu para Tiro e Sidom, todos os anos ia para Jerusalém, tá? Mas a grande parte foi nesse território. E provavelmente ele estava na casa de Pedro, quando acontece essa conversa. Tá? E nesse momento ele vai dizer, por exemplo, que João é o menor no reino dos céus. Tá? E aí, mais uma vez, ficação na cara dos apóstolos. Ora, a gente está discutindo qual de nós vai ser o maior, e ele está dizendo que João, o grande João, é o menor no reino dos céus. Tá? Lembre-se que ele vai dizer, né, que João é o maior nascido em mulher, mas é o menor no reino dos céus. E aí, sim, nós vemos a importância, o tamanho do que é o conceito que Jesus traz de reino dos céus. Tá? Então, esses discípulos, né, esses futuros apóstolos, eles têm muito ainda da manifestação como se reino fosse material, como se reino ainda fosse palpável. É importante lembrar que esses homens, até muito pouco tempo, eles são judeus, né? E até muito pouco tempo eles viviam sobre as ordens, sobre as leis do Sinédrio, sobre as leis das sinagogas, sobre as 613 leis divinas, sobre a Mishnah, sobre o Talmud, quer dizer, leis judaicas. E chega Jesus quebrando todos esses paradigmas. Eles tinham muito dentro deles dessa condição. Né? Eles pensavam muito em hierarquia, por exemplo. Em vários momentos, nós vamos ver nas palavras dos apóstolos, dos discípulos, a ideia de que um era superior, ou que as pessoas que estavam em volta eram inferiores, ou que a mulher era inferior, e nós vamos ver aqui, mais uma vez, eles agindo dessa forma, porque assim eles foram criados. Assim era a cultura daquela época. Né? É uma questão básica. Nós não podemos pensar que aqueles homens mudaram absolutamente porque Jesus os escolheu. A mudança foi paulatina. Ele foi indo até chegarem onde chegaram. Né? Tanto que já Jesus tendo a sua ascensão, já com Paulo levando o evangelho para todo o mundo gentio, ainda existiram discussões com relações a ideias do mundo judaico, da lei judaica. Tá? Então, eles tinham essa preocupação. E aí, chegamos ao capítulo 18, onde Jesus vai fazer essa pergunta, vai tratar sobre isso, nós vamos discutir. Tá? Por quê? Eles chegam, provavelmente, como eu falei, eles estariam na casa de Pedro, e aí a pergunta veio. Tá? Eles se juntam, normalmente acontecia muito isso, eles estavam com todos ali em volta, e os 12, em determinado momento, ficavam em reservado com Jesus, e naturalmente, nesse momento, estava Jesus e os 12. E aí veio a pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Tá? Quem? Eles colocam Jesus numa condição difícil, tipo, dizer para eles quem é o maior. Tá? Jesus já falou que João é o menor. Já deu a chave dos céus para Pedro, todo mundo discutindo quem é o maior. O que Jesus faz? Jesus chama uma criança, que está por ali, e coloca no meio deles. Tá? Ele vai dizer: eu asseguro que, a não ser que vocês se convirtam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Tá? E isso
é o grande mote dessa ideia para nós entendermos. Jesus chama uma criança, né? E diz, se vocês se não se converterem, não se tornarem crianças, jamais herdarão o reino dos céus. Tá? Nós vamos perceber, a partir desses 2 versos, tá, do Evangelho de Mateus, capítulo 18, que Jesus está falando ao coração daqueles homens. Tá? E fala também aos nossos corações. Por quê? Percebemos toda essa atividade que aconteceu, desde um ponto ao caminho, a Cafarnaum e a pergunta, que o coração dos discípulos ainda estavam corrompidos pela busca de condições e posições melhores, pela busca de situações melhores, status, né? A busca ainda de uma espécie de reconhecimento material. Né? Lembremos Jesus novamente. Está ali o fariseu com os braços para o alto, orando, falando o que fez e o que não fez, em altos brados, e ainda aponta o samaritano que está ali sentadinho, de cabeça baixa. O que Jesus diz? Aquele já ganhou o galardão que ele queria, porque o que ele queria era ser reconhecido aqui, na terra. Aquele outro está buscando o reino dos céus, está em conexão com Deus, porque não é na palavra, na exteriorização, na ostentação, uma palavra tão comum hoje em dia, que nós temos a conexão com Deus. Né? Então, e até os dias de hoje, infelizmente, e já vi situações várias e várias acontecer, enfim, nós queremos posições de destaque. Né? Nós queremos, no nosso caso, nos nossos centros, nós vamos perceber que tem pessoas que querem ter uma condição ali que as pessoas olhem e reconheçam. Né? Não querem ter uma posição de intermediária, uma posição subalterna, quer ser aquela coisa que as pessoas vão olhar, que as pessoas vão abraçar, que vão cumprimentar, que vão elogiar, enfim. Infelizmente acontece em todo meio, né? Não só no nosso, colocando o nosso, porque temos que cuidar do nosso cercadinho, né? Da nossa, como diziam os antigos, cuidar da nossa fazenda. Né? Então, acontece. Nós ainda queremos os aplausos daqui que vamos encontrar na matéria. Né? Então, Jesus está colocando isso, percebendo que esses homens ainda estão assim. Né? Por exemplo, a mãe de Tiago, Tiago e... Fugiu, daqui a pouco eu lembro. Ela, em determinado momento, até nesse espaço de tempo, ela vai chegar para Jesus e vai dizer, quero que meus filhos estejam de um lado e do outro do Senhor, né? Quando chegar o reino dos céus. E o que Jesus vai dizer para ela? Olha, vocês vão beber do meu cálice? Né? E diz depois, nem vocês e nem eu sei quem vai estar de um lado ou de outro, apenas o Pai. Olha que coisa incrível. Jesus está dizendo que nem ele sabe o que vai vir, porque é do Pai. Não é dele quem vai estar num lado ou de outro, na frente ou atrás, o mais importante ou menos importante. Então, Jesus está mostrando bem claro que eles não estão dessa forma ainda. Vão estar. E quando Jesus diz, a não ser que vocês se convertam, Jesus não está falando de conversão, como nós conhecemos hoje, como uma ideia de mudança de religião. Tá? Eu sou espírita, vou me converter evangélico, por exemplo, ou a católico, enfim, qualquer religião. Jesus não está tratando disso, até porque esses homens morreram, todos eles, judeus. Eles não se converteram a outra religião. Tá? Até porque o cristianismo não existia. Então, não é uma ideia de uma conversão de religião ou de alguma coisa assim. É mudança de direção. Não vamos pensar, quando nós estamos ali numa marcha, que precisamos converter à direita ou à esquerda, a conversão é uma mudança drástica. Não é, estamos para a direção X e vamos para a direção Y. É uma grande mudança. Tá? Enfim, é pensar em mudar a direção. A conversão, de fato, é a mudança de pensamento e mudança de conduta. Eu preciso mudar meu pensamento, minha conduta, para chegarmos ao reino dos céus. E também, várias e várias vezes, nós confundimos essa ideia de ser como criança, tornar-se como criança, com uma questão de inocência.
né? Jesus não está falando de inocência da criança. Quando ele coloca a criança ali como exemplo a ser seguido por aqueles homens, adultos, todos adultos, o mais jovem, João, deveria ter por volta entre 16, 19, 20 anos, é meio incerto, mas era o mais jovem, quer dizer, todos adultos praticamente, naturalmente, e Jesus mostra a questão de serem como aquela criança, não pela questão da inocência, não pela simplicidade infantil, mas pela questão da humildade dependente. É uma humildade que compreende que precisa de algo. É o caminho para a verdadeira pureza. A criança, a ideia que nós temos de criança ser pura, não é porque ela é infantil, mas porque ela tem a humildade dependente. E naquela época isso era muito forte, por isso Jesus trouxe a criança. A dependência da criança naquela época era muito, muito maior do que o conceito que nós temos de dependência da criança nos dias de hoje. Então, assim, Jesus vai mostrar que não são os nossos dons, não é o nosso tempo dentro do centro espírita, não é quantas vezes nós lemos o livro dos Espíritos que vai nos levar ao reino dos céus. Por quê? Vamos pensar, eu posso ter o dom que for, vamos lembrar de Paulo, se mesmo que eu tiver o dom de prever, o dom da fala, o dom da língua, sem caridade eu não sou nada. Sem a ação da caridade eu não sou nada. E aí nós colocamos a ideia que temos que ver dessa criança justamente isso, porque a criança não tem os dons, a criança não tem o tempo de serviço dentro de um centro, ela nunca leu o livro dos Espíritos, mas ela tem essa condição de ser grande no reino dos céus, porque ela tem essa condição de humildade dependente. Por quê? A criança ela é absolutamente receptiva a novos conhecimentos. A criança vai aprender o tempo todo, a criança vai querer saber o tempo todo, mesmo que ela discorde. Vocês vão perceber, todos nós aqui temos filhos, netos, que mesmo que a criança se aborreça com uma nova ordem, com uma nova situação que se apresente, ela, de alguma maneira, aprende e aproveita daquilo, se aproveita daquilo. De alguma maneira, nós vamos perceber isso. O adulto, não. O adulto, naturalmente, tem a ideia, e essa é a grande imagem que Jesus trazia àqueles homens e a nós homens, quer dizer, nós adultos, temos a ideia de que nós sabemos tudo. Eu sei, do meu escopo eu sei, então eu sei, ponto. Não adianta ninguém vir com alguma coisa nova que eu não vou assimilar. E, principalmente, e pior, achamos que o outro sabe pouco. Nós sabemos muito, o outro sabe pouco. Isso acontece em várias questões. Por exemplo, como falei, a ideia não é converter-se para uma religião, porque normalmente as religiões, os líderes de uma determinada religião, principalmente, eles acham que outra religião, os líderes da outra, não sabem nada, porque eles sabem muito e eles entendem de tudo, e eles que interpretaram certo os evangelhos, a Bíblia é daquela forma e acabou. E a criança não faz isso. A criança ouve, a criança aprende, a criança discorda, mas se aproveita do que aprendeu. Então, e essa grande diferenciação, essa grande figura que Jesus quis nos trazer. Vejam bem o que acontece. Porque logo depois que Jesus vai dizer isso, ele vai dizer, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem se faz humilde, quem se faz receptivo ao conhecimento, quem tem a humildade dependente, esse é o maior no reino dos céus. Quer dizer, esse é o que tem o caminho para ser o maior no reino dos céus. E aí ele vai continuar com uma frase também conhecida e muito bonita. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Quem recebe essa criança, quem recebe esse que está buscando no reino dos céus, é naturalmente alguém que vai estar buscando a Cristo. Alguém que vai ter essa condição, e esta criança, esse humilde, ele vai levar e vai buscar esse caminho, esse reino dos céus, e vai fazer com que todos à sua volta, que queiram, que tenham vontade, não é simplesmente, eu quero, e estar sentado em casa e fazendo qualquer coisa, menos buscando a sua elevação espiritual, que vai conseguir. E Jesus vai continuar. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequenininhos, que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar
nas profundezas do mar. Tá? Vejam bem como é forte esse final para entendermos as ideias de reino de maior. Né? Jesus vai dizer, se fizer contra essa criança, se principalmente se desvirtuar o caminho desse que está caminhando comigo, a culpa vai ser muito maior. Tá? E eu vi que tem alguém com a mão levantada, por favor. Essa criança simboliza o sejamos nós mesmos, sempre? Simboliza a nossa conduta. Tá? Como nós vamos nos portar? Tá? Todos nós, sem exceção. Tá? Elizabeth, né? Todos nós, sem exceção. Todos nós, por isso eu coloquei que Jesus está fazendo um quadro para mostrar aos apóstolos, aos discípulos o que ele queria mostrar, dizer, cada um de nós é essa criança que Jesus colocou no meio da casa. Assim como cada um de nós somos aqueles discípulos que estamos discutindo quem é o maior no reino dos céus, quem é o mais importante para Cristo, quem vai ter o maior número de aplausos, as maiores tapinhas nas costas. Entendeu? Está dentro de nós. É uma questão de transformação. Por isso que Jesus fala, quem não se converter no pensamento, na atitude, e se tornar uma dessas crianças, quer dizer, eu sou ainda egoísta, eu sou ainda arrogante, eu sou ainda orgulhoso, mas eu posso me converter nessa criança humilde, com a humildade dependente. Certo, querida? Certo, obrigada. Obrigado a você pela pergunta. A pergunta é sempre maravilhosa, que faz nós pensarmos um pouco mais além. Tá? Então, vejam o quanto é forte o que Jesus diz ao final. Quem tirar este que está no caminho vai ter essa culpa, né, a ideia de culpa, por isso que ele vai dizer, coloca uma pedra de moinho no pescoço, é melhor, e se afogar nas profundezas do mar. Tá? Mais uma vez, simbolismo que Jesus está dizendo, jamais Jesus diria para alguém agir dessa forma materialmente. Então, percebemos essa questão de que o maior no reino dos céus é um espaço para cada um de nós, todos nós podemos ir. E voltando à sequência dessa questão, vejam bem, tudo que Jesus mostrou, tudo que Jesus falou, como a Elizabeth perguntou, isso somos nós mesmos, todos nós somos estes, adultos ou crianças, tá? É uma questão de conversão, é uma questão de comportamento. O que vai acontecer? Um pouquinho depois deste momento ali em Cafarnaum, Jesus vai estar viajando de novo. Tá? E vejam bem, Jesus vai estar viajando de novo, em determinado local, ele vai ter um embate com os fariseus. Ele vai estar discutindo com os fariseus, aquelas discussões várias que Jesus teve com esses homens. Tá? E o que acontece? Jesus vai fazer exatamente a mesma coisa para mostrar aos fariseus. Jesus vai ter crianças perto dele, ele vai ter como que chamando crianças para perto dele. O que vai acontecer? Os discípulos não deixam as crianças se aproximarem de Jesus. Olha que coisa. Eles acabaram de ouvir, isso é muito pouco tempo, tá? Eles acabaram de ouvir Jesus dizendo que tem que ser como aquela criança, tá? Que tem que se converter aquela criança, tem que ser humilde. Pouquíssimo tempo depois, eles já não deixaram a criança chegar perto de Jesus. Por quê? Como eu falei para vocês, muita carga de toda aquela cultura dentro de cada um deles. Muita carga da nossa cultura dentro de cada um de nós. Tá? Nós temos ainda tantas e tantas e tantas dificuldades porque nós estamos presos a muita coisa que cada vez mais eu penso que nós poderíamos fazer uma faxina. Emmanuel fala isso, agora me veio a memória, não vou lembrar o livro exatamente, mas Emmanuel fala sobre isso em determinado momento, sobre fazer essa faxina espiritual, sabe? Fazer essa limpeza, que é muita coisa que não precisa estar na nossa mente, não precisa estar no nosso coração, mas que por cultura, por obrigação, por conveniência, né, por institucionalidade, ainda nós vivemos. Né? E vejam, pouco tempo depois, eles agem da mesma forma, não deixam as crianças chegarem perto de Jesus. E aí vamos pensar, estas crianças que Jesus fala têm a sua identificação, identificam, né? Eles têm essa ideia de fé inocente, essa fé inocente com relação a Deus. Né? E aí vamos pensar, esses apóstolos tinham fé? Né?
essa fé inocente que Jesus coloca com relação a essas crianças que vão ser identificadas com ele, Paulo Estácio vai dizer sempre, temos que estar revestido de Cristo. Né? Revestido de Cristo, quer dizer, quando alguém nos olhar, vai ver Cristo. Né? Por quê? Porque se temos essa fé inocente em Deus, essa humildade dependente em Deus e através de Jesus, nós vamos ter essa condição. Tá? Então, naquele momento, aqueles apóstolos não tinham essa fé. E aí vocês podem pensar, ora, como os apóstolos não tinham fé? Não, não tinham. Quantas e quantas vezes Jesus disse, homens de pouca fé? Quantas e quantas vezes Jesus os deixou claro a eles, falando em determinado momento, de forma bem firme. Tá? Quanto tempo, raça de incrédulos, quanto tempo vou estar aqui com vocês? Jesus usa o termo mais pesado, chamando eles de incrédulo, grupo, turma de incrédulos. Porque essa fé que Jesus coloca, essa fé inocente em Deus, que Jesus nos mostra, com relação a essa criança que precisamos ter, que precisamos nos converter, ela é essa fé que vai nos levar ao reino dos céus. É essa fé que os apóstolos vão ter posteriormente. Tá? Aí sim, eles se tornam os apóstolos de Cristo, eles vão levar o evangelho por toda a terra, e aí sim eles têm essa fé absolutamente inocente em Deus, totalmente despretensiosa de tudo, essa fé completa, essa fé, aí sim como um grão de mostarda, porque todos eles curaram, todos eles levantaram igrejas, todos eles converteram, porque tinham essa fé que Jesus queria que eles já tivessem nesse momento. Mas Jesus deixa todo momento claro que tudo tem seu tempo, cada coisa tem seu tempo. Tá? E é importante nós lembrarmos disso. Todos nós temos o nosso tempo. Jesus dá uma importância ao tempo muito grande, como nós vamos ver nas entrelinhas de várias passagens. Tá? A filha de Jairo, com a ressurreição de Lázaro, por exemplo, tá? Quando ele vai para Tiro e Sidom, tá? Nós vamos perceber o quanto Jesus dá valor ao tempo, ao momento correto das coisas acontecerem. Tá? Então, se nós temos essa identificação com Cristo, nós temos o caminho, tá? Através da fé inocente, da inocência dependente, a humildade dependente, tá? De buscarmos esse reino dos céus. Tá? E aquela questão, essa humildade, essa fé inocente, não tem a ver com o nosso conceito de fé raciocinada. Não é uma ideia de fé cega, não. É fé inocente porque eu tenho a humildade dependente de saber que esta fé vai me levar aonde eu preciso estar, aonde eu preciso ir. E eu falando por mim, eu garanto que isso demora muito para entender. Eu demorei muito a entender que eu precisava ter essa fé que me permitisse deixar levar pelas orientações dos espíritos, pelos caminhos que eles não me colocavam. Porque enquanto eu tinha uma espécie de rebeldia, mesmo pensando, eu tenho fé, eu vou conseguir, mas não era exatamente, e não era meu tempo, não era a condição, não era... Enfim, tá? Quando eu percebi, e logicamente não tem, né, de longe uma fé maravilhosa, mas pelo menos eu comecei a entender essa fé inocente que nós vamos ter no Evangelho, na ideia do Evangelho, na ideia de nos tornar essa criança. Como quando Paulo fala também da fé em Jesus, que é essa fé que vai nos salvar, essa compreensão. Tá? Então, todos nós precisamos. E essa fé inocente, ela vai contrastar com a rebeldia dos discípulos. Por exemplo, que eles, vejam, eles fazem uma coisa, Jesus diz para eles que eles têm que ser como a criança, que a criança é importante, que se fizer contra a criança, vejam bem, Jesus diz, se fizerem contra eles, esta criança, tá, vai colocar uma cena bem forte. E pouco tempo depois eles fazem, porque essa fé ainda não era inocente. Por mais que eles tivessem fé em Jesus, acreditassem em Jesus, mas a fé ainda não era inocente. E contrasta também com a soberba dos fariseus. Né? Por quê? E tudo isso é uma questão de humildade. O caminho para o reino dos céus, ele se inicia com a nossa percepção de humildade. Nós temos a consciência de que todos nós temos que ter muita humildade. Por quê? Qual a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os simples, tá? Que exatamente quer dizer, até quando no escrito no grego, humildade.
Aquele que vai compreender que tem que aprender. Aquele que vai compreender que precisa mudar para buscar e alcançar o reino dos céus. Então, Jesus vai mostrando que o maior no reino dos céus, tá? Ele vai ter que contrastar com essa fé inocente, com a rebeldia dos discípulos e com a soberba dos fariseus, mostrando que esta coisa material de ser maior ou ser menor, de não aceitar ser menor ou só aceitar ser maior, não é o caminho. Mas vejam bem, quando eu falo de fé inocente, né, mais uma vez, não é uma antítese à nossa fé raciocinada. Não, muito pelo contrário. A nossa fé tem que estar muito consolidada nesse entendimento que precisamos ter essa fé inocente. Parece um contrassenso, mas faz todo sentido. Eu raciocino, penso tanto na minha fé, acredito tanto na minha fé consolidada pelo que eu conheço dos evangelhos, pelo que eu conheço da doutrina espírita, que eu entendo que eu preciso ser esse inocente, para que eu possa ser guiado da melhor forma possível, para que eu possa caminhar da melhor forma possível. E essa fé, que tem que ser sincera, não é uma... E quando se fala em criança, não é uma questão de imaturidade. Né? Essa fé de uma criança, essa fé sincera, essa fé inocente, não é imaturidade. Muito pelo contrário, precisamos ser muito maduros, ter a maturidade espiritual, mas com humildade. Maturidade espiritual, não a maturidade material, porque a maturidade material vai nos levar ao orgulho, pode nos levar ao orgulho, pode nos levar à soberba, como levavam os fariseus, pode levar à rebeldia, como levou aos discípulos. Porque a maturidade espiritual, com humildade, tá, ela vai nos levar aos melhores lugares em termos de amor, de caridade, de paz, de harmonia. Agora, mesmo a maturidade espiritual sem humildade, infelizmente leva a lugares muito tristes. Para até entender isso, recomendo ler os livros do Dr. Inácio. Ele coloca, quando ele está na reticidade, ele fala da clínica dele, lá na reticidade, no aspecto de sanatório, e ele vai narrar ali quem está, a grande maioria dos seus pacientes, a condição que está, justamente porque tinha essa maturidade espiritual, mas sem humildade. Né? Então, é ter essa maturidade para o crescimento da nossa humildade. Quanto mais conhecemos o Evangelho, menor nós ficamos. Isso não sei se alguém já falou isso, não, realmente não, mas eu tomei essa frase para mim. Quanto mais eu conheço o Evangelho, menor eu me sinto. Se Jesus diz que João Batista é o menor nesse reino, eu não posso pensar em nada a não ser muito, muito, muito pequeno quando eu conheço o Evangelho. E eu queria terminar com uma frase, tá, de um versículo, mas muitos que estão aqui me conhecem, sabem muito bem a paixão que eu tenho por Paulo de Tarso, paixão no melhor sentido possível, a grande admiração que eu tenho em Paulo de Tarso, e principalmente pela carta aos Romanos. Eu ia ler só uma frase dele, mas não me contive e vou trazer tudo para vocês, o trecho todo para vocês, que é um trechinho da carta aos Romanos, capítulo 10, que vai dizer assim, lá no seu verso 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Isso está em Isaías. Não haverá diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, enfim, que tiver essa humildade de compreender a nossa enorme dependência ao Senhor, será salvo. Obrigado, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco. E acho que temos tempo para pergunta. Dê uma apertadinha para, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, termos tempo. 5 minutinhos, pessoal, para as perguntas. Fiquem à vontade. Ok.
Quanto o senhor fala das criancinhas, né? Porque Jesus fala assim, que tenha aquele que tenha a aparência de uma criancinha. Quando ele se refere a essa aparência, ele não está equiparando a criancinha, porque às vezes uma criancinha tem um espírito já de muitos anos de estrada, etc. Né? É isso mesmo, o raciocínio? Não, você colocou a questão da palavra pareça como uma criança, né? Tem a aparência de uma criança. Tá, aí que está lá no texto, Não, sim, mas isso é questão de tradução. É a questão de tradução. A ideia não é parecer, porque a ideia de parecer fica no material, fica na fisionomia, enfim. Isso é uma questão de tradução. O mais correto, vamos dizer assim, que não se pareçam, né? Por exemplo, aqui eu tenho o texto da NVI, eu uso normalmente o texto da NVI e da Almeida de 1948. Como ele vai dizer, eu asseguro a não ser que vocês se convertam, tá? E se tornem como criança, tá? Se tornem como elas. Não é uma questão de parecer, é uma questão de se transformar nelas. Porque a palavra parecer é aquela coisa, eu pareço com um monte de gente, cada um de nós aqui pode parecer com alguém. A ideia de Jesus é que nós nos transformemos naquela criança. A palavra parecer é questão de tradução. Posso perguntar? Rubens, seguindo o que o Joaquim, boa noite, desculpe, seguindo o que o Joaquim estava falando, eu pensei exatamente em te perguntar isso, acabou que eu deixei passar. Parecer ou ser criança, no sentido de absorver a sensação da humildade, da inocência de uma criança, ainda é simbolismo, né? Porque, na verdade, como o Joaquim estava falando, a criança é um ser, a grande maioria das crianças são seres vividos, né, com vivências anteriores a milênios, provavelmente. Então, ainda com muitas dificuldades né, no caminho da evolução. Então, é mais no sentido simbólico, porque a criança vem ainda muito crua para aquela reencarnação, e ela vai ser lapidada, moldada pelos pais, pela sociedade, conforme a situação. Então, o que ela traz de coisas que ela precisa melhorar ainda está quietinho lá, não está ainda transparecendo. Né? E aí ela vai, quando ela for lapidada, ela vai, e os exemplos que ela for vendo, ela vai mudando seus conceitos. Então, é mais realmente simbólico, não é isso? Eu pensei nesse caso. Porque... Não, pode falar. Não, porque eu vejo Jesus, por isso que é tão difícil entender Jesus e ler, né, os escritos e tudo. Porque é tudo muito simbólico, é tudo muito abstrato no sentido, né, de agente humano, né? Eu estou falando por mim, eu quero a coisa concreta, né, aquela coisa explicada concretamente, sem muito subterfúgio, sem muito simbolismo, para você entender. E a fala de Jesus naquela época, até porque era muito difícil realmente, se para hoje em dia a gente tem tanta dificuldade, imagina naquela época. É muito simbolismo, é muito difícil entender as vírgulas que Jesus colocou em suas falas, né? Uma coisa que é muito importante nós pensarmos com relação à sua fala é que você tem razão da questão das reencarnações, enfim, logicamente nós entendemos muito bem isso, mas Jesus não está tratando desse assunto nesse momento. Jesus está falando especificamente do conceito de ser criança naquela época. Tá? Como você bem colocou, Jesus fala por parábolas, enfim, tal. Mas eu te afirmo uma coisa, Regina, Jesus não colocou nada abstrato. Absolutamente nada das palavras de Jesus é abstrata. Por quê? Porque a grande maioria do que Jesus fala, do que Jesus mostra, mesmo ele mostrando por parábolas, ele está alicerçado nas Escrituras. Tem um fundamento, tem um sentido, tem uma razão de ser. Aí, se nós pensarmos, utilizarmos a palavra abstrata, parece que são coisas jogadas ao léu, coisas que, por exemplo, a gente pega uma pintura abstrata, nós olhamos e vamos ver, não faz sentido nada com nada. Tem uma beleza, mas não faz sentido nada com nada. E eu te afirmo que
todo o evangelho de Jesus tem sentido. Ele tem ligação com alguma coisa e ele está ligado a alguma coisa. Né? Por isso eu sempre brinco. Se ler o evangelho ou parte dele não ler o Antigo Testamento, ou pelo menos parte dele, não vai entender Jesus. Aí vai ter essa ideia de que algumas coisas serem abstratas, serem soltas. Então, são duas coisas. Você tem razão na questão da reencarnação, mas Jesus está fazendo uma mostra, colocando a criança, o conceito criança em si, tá? Não no nosso pensamento reencarnacionista. Jesus trata disso em outros momentos. E tem ligação, tá? Infelizmente o tempo não dá, mas eu poderia te mostrar especificamente aonde está ligado isso. Por isso que eu coloquei ali um parêntese. Quando estava lendo Romanos, eu falei, quando ele diz, né, está na Escritura, eu citei para vocês, isso é Isaías. Tá? Isaías é que diz o que Paulo está repetindo. É a mesma coisa, muitas e muitas coisas que Paulo fala de forma maravilhosa, ele está repetindo Escrituras. Muitas e muitas coisas que Jesus fala e nós pensamos, nossa, coisa maravilhosa, ele está repetindo Escrituras, principalmente Deuteronômio e Levítico e muito Isaías. Então, eu preciso estudar realmente o Velho Testamento, porque a gente foi muito preso ao Novo Testamento. E todo mundo esquece do Velho Testamento como se fosse uma coisa que dava uma revista. Eu posso te corrigir um pouquinho, Regina? Claro. Eu estou aqui aprendendo. Antigo Testamento. Velho sou eu. Mas sim, olha só, é um fato, tá, Regina e amigos? Tudo que está no Novo Testamento é baseado no que está no Antigo. Tudo, absolutamente tudo. Não tem nada ali. A única coisa que nós podemos dizer que é absolutamente novo é quando Jesus deixa seu mandamento, lá em João 16. Porém, esse mandamento eu vos deixo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tá? Isso realmente é único e é trago por Jesus. Tudo anteriormente tem sentido, tem ligação com o Antigo Testamento. Ok, uma ótima